Pessoal, saudações, bem-vindos a mais um vídeo. O resumo de hoje é sobre um assunto bastante delicado e muito generalizado, tanto pelas pessoas quanto pela mídia em geral. Vamos começar por algumas definições. Hoje veremos três: conjunção carnal, ato libidinoso e lascívia. Conjunção carnal está relacionada à penetração, porém uma penetração muito específica. Aqui é necessário que exija a relação entre pênis e vagina, ou seja, é uma relação estritamente heterossexual. Já o ato libidinoso é qualquer outro ato sexual, como por exemplo, beijo forçado, encoxar alguém no transporte público, qualquer outro tipo de sexo, ou a penetração de dedos e objetos na vagina. Então, o ato libidinoso pode ser uma relação tanto hétero quanto homossexual. Já a lascívia é basicamente a vontade, o tesão, é aquilo que motiva a pessoa a cometer o ato. É a satisfação do prazer sexual próprio ou de outra pessoa sobre qualquer aspecto, e esse aspecto pode ser tanto conjunção quanto ato libidinoso. Quanto à ação penal, existem basicamente 10 crimes relacionados à dignidade sexual, e todos eles são de ação penal pública incondicionada, ou seja, não é necessário representação da vítima. Em outras palavras, qualquer pessoa que saiba que aconteceu um desses crimes pode chegar até uma autoridade, como a polícia ou o Ministério Público, e informar que esse crime aconteceu, e a partir daí se inicia a investigação, diferentemente de outros crimes em que é necessário que a própria vítima chegue até uma autoridade e informe o que aconteceu. Já nos crimes sexuais, a vítima pode ficar lá na casa dela e outra pessoa pode informar a polícia. E essa informação está lá no artigo 225 do Código Penal. Quanto às diferenças entre esses crimes, dos 10, hoje nós veremos metade, apenas 5. Começando pelo estupro. Aqui, o autor usa a violência, que é algo relacionado muito mais à força física, como por exemplo segurar, agredir ou amarrar a vítima, ou a grave ameaça, que está relacionada mais a uma questão psicológica, como por exemplo, o autor diz: eu vou matar seus pais, se você contar para alguém, vou fazer a mesma coisa com a sua filha, e assim em diante. O objetivo dele aqui é praticar ou permitir tanto a conjunção carnal quanto o ato libidinoso. Então, se o fulano segura a vítima e o Beltrano realiza a conjunção ou o ato libidinoso, os dois vão responder pelo crime de estupro. O fulano pode até alegar: ah, mas eu só segurei. Não, você permitiu que a violência ocorresse, então você se enquadra aqui. A pena é de reclusão e ela pode ser de 6 a 10 anos. Porém, ela será de 8 a 12 anos se em decorrência dessa violência, se em decorrência do ato sexual ocorrer lesão corporal grave ou se a vítima for maior de 14 anos ou menos de 18. E aqui ela não precisa necessariamente ter sofrido lesão corporal grave. Pode ser também de 12 a 30 anos se em decorrência desse estupro aconteceu a morte. Mas atenção, a morte tem que ser uma consequência do estupro. Por exemplo, o autor vai lá, realiza o ato que foi muito forte, muito violento e causou uma hemorragia. O agressor vai embora, a vítima está viva, só que em decorrência, como consequência dessa hemorragia, vem a falecer. Então, nesse caso, o agressor vai ter uma pena de 12 a 30 anos. É diferente do caso em que o agressor, após realizar o ato, com medo de que a vítima o denuncie, vai lá e a estrangule e a mate. Então, são condutas diferentes, consequências diferentes. E além disso, a pena pode ser aumentada de 1 a 2 terços se foi cometido por 2 ou mais agentes, como por exemplo estupro coletivo, ou se foi para controlar a conduta social sexual da vítima, o famoso estava pedindo. Ah, ela estava com uma roupa curta, bêbada, numa rua vazia e pouco iluminada. Depois do que eu fiz com ela, ela vai aprender a se comportar, a se dar o respeito, essas lorotas em geral. Já a importunação sexual é a realização do ato libidinoso. Aqui vai ser para satisfazer a lascívia própria ou de qualquer outra pessoa. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos, porém, caso não haja um crime mais grave no meio. Se tiver um crime mais grave, essa pena vai prevalecer.
Além disso, pode sofrer um aumento até 1/4 se for cometido por mais de uma pessoa. E pode aumentar até a metade se for feita por qualquer parente, como por exemplo cônjuge, tio, curador, ou por qualquer pessoa que tenha algum tipo de autoridade. Por exemplo, os pais saem para trabalhar e deixam os filhos com os vizinhos. Os vizinhos não são parentes, mas têm autoridade em relação ao filho. Então, aqui vale ressaltar que não existe violência, não existe grave ameaça e também não existe conjunção carnal aqui. Exemplos famosos são a pessoa que começa a se masturbar no transporte público ou a ficar encoxando as pessoas nesses lugares. Já a violência sexual mediante fraude é utilizar justamente a fraude, ou seja, qualquer meio que possa limitar ou dificultar tanto a reação quanto a vontade da vítima. E esses meios podem ser como, por exemplo, qualquer tipo de droga, álcool ou até mesmo a fantasia. Fantasia, aqui, qualquer coisa que possa enganar a vítima. Exemplo famoso é quando tem irmãos gêmeos idênticos, em que um é casado ou namora e o outro é solteiro, e esse solteiro se aproveita dessa semelhança entre o irmão para tirar vantagem ou para dificultar a vontade e a reação da vítima. Aqui o objetivo é praticar conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso. A pena é de reclusão de 2 a 6 anos, porém pode ser acrescido de multa se o objetivo era vantagem econômica. Por exemplo, o agressor enganou a vítima, teve relação sexual com ela e utiliza essa relação como uma forma de chantagem. Se você não me pagar, eu vou contar para o seu marido, eu vou colocar nas redes sociais, e por aí vai. E essa pena de reclusão pode sofrer um aumento até 1/4 se for praticado por mais de uma pessoa, ou até metade também se for realizado por algum parente ou autoridade. Aqui também não há violência e também não há grave ameaça, justamente porque a vítima não está em condições de reagir fisicamente, então o agressor não precisa utilizar a força física para contê-lo, e também não tem a grave ameaça porque a pessoa está ali sendo enganada, ela está totalmente à mercê do efeito das drogas, do álcool ou da fantasia que a pessoa utilizou. Já o estupro de vulnerável é ter conjunção carnal ou ato libidinoso com menores de 14 anos, como por exemplo crianças, com enfermos, por exemplo, pessoas que estão com pessoas que possuem deficiência mental, ou seja, aquela que não sabe o que está acontecendo, com pessoa que não possua discernimento ou incapacidade para resistir no momento. E muita atenção aqui. Diferentemente da violação sexual mediante fraude, que também deixa a vítima sem discernimento ou incapaz de resistir, seja por algo que limite ou dificulte a sua reação ou vontade, no estupro de vulnerável, a vítima não foi fraudada pelo agressor, ou seja, ela já estava em situação vulnerável. Basicamente uma desculpa de que já estava desmaiada quando eu cheguei lá. Então, no crime anterior, violência sexual mediante fraude, a vítima está bem, está ok, e o agressor fica, toma mais um gole, toma mais um gole, toma mais um gole, toma mais um gole, e ele coloca a vítima em situação de incapacidade. Já no estupro de vulnerável, a vítima já estava desse jeito. E para todas essas pessoas aqui, independem de consentimento ou experiência anterior. Então, por exemplo, o agressor ele não pode dizer que o menor de 14 anos consentiu. Ela queria. Ela disse sim. Ou então utilizar desculpa. Mas essa pessoa aqui já não era mais virgem. Nada disso vai livrar a cara do sujeito. A pena para esse crime é de reclusão de 8 a 15 anos. Porém, pode ser de 10 a 20 se em razão dessa violência ocorreu uma lesão corporal grave, ou pode ser de 12 a 30 se resultou em morte. E mais uma vez, esses resultados têm que ser em consequência da conjunção ou do ato libidinoso. Aqui também não existe violência nem grave ameaça. Como assim? Se o agressor engana uma criança, a criança vai se despir sozinha, vai fazer tudo sozinha. O agressor não precisa utilizar a força física e nem mesmo ameaçar os pais ou os irmãos dessa criança, e mesmo assim o ato sexual vai acontecer, seja porque a criança acreditou que aquilo fosse algo normal ou uma brincadeira e assim em diante. Por último, mas não menos importante, o assédio sexual. Aqui, o agressor usa uma vantagem hierárquica, e essa hierarquia necessariamente tem que estar relacionada a uma relação de emprego, cargo ou função, ou seja, tem que haver um vínculo profissional. Sem esse vínculo profissional, não é assédio sexual. E tem que ocorrer alguma consequência em relação à recusa. Por exemplo, a pessoa pode ser demitida se ela não for para a cama com o chefe dela, pode não ser promovida se não fazer alguma coisa, e é sempre em função desse poder hierárquico, de poder causar danos profissionais à pessoa. O objetivo do agressor pode ser tanto da conjunção carnal quanto do ato libidinoso,
E a pena, diferentemente dos outros crimes, aqui é de detenção e não de reclusão, que pode chegar de 1 a 2 anos, só que ela pode sofrer um aumento de até 1/3 se a vítima for menor de 18 anos, como por exemplo um menor aprendiz. Aqui também não existe violência nem grave ameaça no sentido fora do âmbito profissional. Eu vou fazer mal para alguém da sua família. A ameaça aqui é demissão, é a não promoção, é a não transferência, é algo relacionado ao emprego, cargo ou à função. E agora eu vou mostrar onde estão os artigos no Código Penal, mas em sequência dos crimes que eu mencionei. O primeiro, que é o estupro, está lá no artigo 213 do Código Penal, amparado pelo artigo 226, falando do seu aumento de pena. A importunação sexual está lá no artigo 215-A do Código Penal. A violação sexual mediante fraude no artigo 215. Estupro de vulnerável está no 217-A do Código Penal. E o assédio sexual no artigo 216-A do Código Penal. E agora vamos a 3 questões. Aqui eu peço para que você pause o vídeo, tente resolver sozinho, porque eu vou apresentar os comentários e as anotações para resolver a questão daqui a 3 segundos. Então vai lá, pause e tente resolver sozinho, porque os comentários vêm em 3, 2, 1. Nessa primeira questão, quando a gente se depara com a profissão da vítima, a gente é meio que induzido a acreditar que vai ser assédio, porque né, se tem profissão, a gente já imagina que ele vai utilizar essa vantagem hierárquica, vantagem profissional, em cima da vítima. Porém, não foi o que aconteceu aqui. O detalhe é que o agressor usa uma faca no pescoço da vítima. Ou seja, ele está usando aqui, no caso, uma grave ameaça, uma violência. E é por isso que a resposta é estupro nessa primeira questão. Vamos agora para a segunda, mesma coisa, pause o vídeo, porque os comentários vêm em 3, 2, 1. Aqui o agressor ele realiza atos libidinosos. E como que ele faz isso? Ele está utilizando da boa fé e da ingenuidade, da confiança mesmo que o paciente vai ter para com ele, e ele se aproveita disso para tirar vantagem. Então aqui o agressor está utilizando uma fantasia para dificultar a reação da vítima. Por isso, nessa questão 2, a resposta é violência sexual mediante fraude. E agora na última questão, mesma coisa, pause o vídeo, 3, 2, 1. Aqui o que pega é a idade da vítima. 13 anos, menor de 14. E o único crime que nós estudamos que existe essa característica, um menor de 14 anos, é um estupro de vulnerável. E chegamos ao final, espero que tenham gostado e entendido. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para os próximos resumos. Muito obrigado e até a próxima!